A primeira reação quando eu descobri que meu irmão era autista, tanto pra mim quanto pra minha mãe, principalmente pra minha mãe, foi bastante difícil, foi primeiro um pânico. Depois a gente conversou, procurei dar bastante apoio pra ela, que ela se encontrou muito perdida no momento, mas a gente uniu forças pra conseguir, né, todos os avanços do João, todas as conquistas. E até hoje é assim. As maiores dificuldades no nosso cotidiano encontrado é mais a questão assim de escola, os tratamentos do João, né? Porque tanto no setor, não por ser setor público, mas sim pela própria humanidade, aceitar o autismo, aceitar as crianças em si. Então essa é a maior dificuldade encontrada pra gente. O que é receber um laudo de um autista? Receber um laudo de um autista para uma mãe, acredito que não seja fácil. Eu falando como minha irmã. Eu sempre apoiei minha mãe, sempre estava com ele em tratamentos, em psicólogos, essas coisas. E a gente sempre estava junto, então quando a gente recebeu junto essa notícia. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que falava para mim e para os meus irmãos, olha, você consegue, você vai conseguir fazer isso. Só que ela tava em um momento da vida dela que ela não tava mais com esse pensamento. Mas eu e o meu irmão, a gente cresceu com isso. Quando a gente recebeu o laudo do João, o que aconteceu? A minha mãe ficou muito naquele pensamento, eu tenho um filho autista agora, então eu vou fazer tudo pra ele. Só que minha mãe trabalhava e eu que tinha que cuidar do João. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, o João vai fazer tudo sozinho, como eu também sempre fiz. Aí o João, ele não comia aos 2 anos, foi quando a gente recebeu esse laudo, ele não comia sozinho. Então eu coloquei o prato na mesa, coloquei a colher e não dei a comida pra ele. Ele chorou muito, eu chorei também, fiquei vendo, eu falei, ai meu Deus, e agora? Mas até que chegou uma hora que ele pegou a colher e colocou a comida na boca. E assim foi indo todos os dias, até que em diante ele nunca mais precisou de ninguém pra dar comida na boca dele. Quando ele foi trocar a fralda, ele sempre fazia xixi na cueca, na fralda, sabe? Era muito difícil, super difícil. Aí um dia eu falei, João, você tem que fazer xixi no vaso. João, vamos no banheiro. E o João não ia no banheiro. Aí um dia ele foi, fez o xixi na minha frente. Aí eu sentei, chorei muito na frente dele. Muito, muito, muito. Porque era muito difícil pra mim também aceitar tudo aquilo. E essa dificuldade acabou ajudando ele, que aí ele olhou pra mim, falou, não chora, por que você tá chorando? Falei, João, você fez xixi na cueca, não pode, tem que ir no banheiro. Ele, eu não faço mais isso. E no outro dia ele já ia no banheiro, e até hoje ele não usou mais fralda a partir dos 2 anos, sempre foi no banheiro certinho, sempre comeu certinho. E é assim que eu incentivo, que a gente sempre quis dar pra ele. E com isso minha mãe acabou aprendendo junto também. Então assim, a descoberta do autismo difícil foi. Mas pra gente foi um desafio que foi totalmente cumprido no começo, que a gente vai levando e cada dia aparece uma coisa que a gente tem que desafiar também, a gente desafia e o João mostra pra gente que ele é capaz e ele consegue. O autismo me ensinou a quebrar todas as regras e olhar de outras formas, né? Infelizmente não são todos que pensam assim, principalmente as pessoas que tratam do João, né, professores, psicólogos, muitos infelizmente não sabem ver essa parte, não seguem sempre aquele ritmo igual uma criança de comportamento típico. E muitas vezes o autista tem pequenos detalhes que assim, ali eles encontrariam o ponto certo deles, né? Então foi isso que o autismo me ensinou, sempre a gente procurar a maneira correta, não seguir regras, que isso não funciona. Quando a gente tem um autista perto da gente, fica tudo diferente, né? E assim, quando é uma criança de comportamento típico, muitas vezes a mãe não sabe valorizar, sabe? A primeira leitura, a primeira escrita, assim, a primeira vez que escreveu o nome. Com eles, como eles têm um avanço assim muito devagar, né, digamos assim, então toda vez que o João, por exemplo, ele escreveu o nome dele a primeira vez, a gente faz aquela festa, ele se sente bem, aí ele vai, se esforça pra fazer de novo. Então assim, é uma forma de incentivo pra gente, entendeu? As minhas expectativas, eu falo por mim, pela minha mãe, né, as nossas expectativas são assim, a gente a gente não espera nada assim, muito do João, porque o João a gente acredita muito nele. A gente espera dos outros que ajudem o João. Essa é a nossa esperança. Porque assim, o João a gente sabe que ele sempre com apoio ele consegue. Mas às vezes esse apoio é o que deixa a desejar.
Eu, por experiência de conviver com um autista, eu acredito sim que eles saibam identificar as emoções e tudo mais. É um exemplo do João. Essa semana eu fiquei doente, precisei ir no médico e no caminho do médico eu tava super mal, sabe, super pra baixo, e ele ficava, claro, olha o bicho da melancia, cantava pra mim, sabe, eles sentem quando a gente não tá bem, eles sentem quando a gente tá feliz, eles também sabem, assim, quando a gente não tá muito pra eles, que a gente precisa de um tempo pra gente também, então eles sabem ficar ali no cantinho deles. Pelo que eu entendo do autismo, eles sabem sim identificar as emoções das pessoas. O João, quando menor, ele tinha bastante, assim, ele ia em lugar público, digamos, shopping, supermercados, ele via aquela multidão de gente, então ele ficava super agitado. Então ele, assim, ele não suporta barulho, pra ele música alta, isso é um transtorno, assim, muito grande pra ele. Então a gente sempre procura evitar, né, mas quando acontece, a gente procura fazer a vontade dele, pra ele se acalmar, porque o nervosismo dele é muito difícil de controlar. O nervosismo de um autista, sabe? A gente tem que primeiro compreender por que eles estão nervosos, depois ter que realmente aceitar aquele nervosismo e falar, não, vamos dar um tempo, né? Ele também precisa do tempo dele. Então a gente sempre procura, assim, arrumar maneiras que ele não fique nervoso mesmo. Mas quando fica, a gente procura sair delas rápido. O autismo, infelizmente, ele não é uma coisa, digamos, totalmente conhecida, né? E também, um exemplo, a síndrome de Down, você olha para a criança, muitas vezes pela face você já reconhece que a criança tem uma certa síndrome, uma deficiência. Já o autismo não, como uma criança não tem perfeição por fora, então você não sabe lidar. Então as pessoas olham de fora e falam, ah, ele é mimado, ah, ele não é mal educado, ah, os pais deixam fazer tudo o que quer. Então é muito difícil. E muitas vezes você fala, ele tem autismo, mas a pessoa fala, o que é isso, né? O que é o autismo? Uma vez mesmo com o João já aconteceu, ele foi cortar o cabelo e ele tava assim chorando pra terminar de cortar o cabelo. Aí tinha uma moça esperando pra cortar o cabelo também, aí ela começou, nossa, mas criança mimada. Aí a cabeleireira foi e falou assim, moça, ele é autista. Ela falou assim, então fala com ele com gestos, sabe? Então, assim, é muita falta de informação. Muitas vezes a pessoa acha que sabe, mas não sabe nada. Então é muito difícil por essa parte, sabe? Se o autismo fosse realmente uma coisa assim, mundialmente conhecida, mas não, deixa muito a desejar essa parte, entendeu? Casos tem muitos, muitos mesmo, mas assim, conhecimento não tem nenhum. Então, pra mim, o autismo ele é uma semente, assim, que a gente tem que cuidar bastante pra realmente ver os frutos. Porque uma semente que a gente deixa lá, secar, a gente não dá aquele carinho que tem que dar, que a gente tem que realmente cultivar, não vai ter frutos, não vai florescer, não vai acontecer nada. Então, assim, o autismo você planta, quando você dá amor, você dá carinho, você dá atenção e você realmente quer cuidar, ele mostra resultados. É claro e evidente para todo mundo ver todos os resultados de um autista quando ele tem aquele apoio, principalmente da família. E quando não tem, é muito claro também para ver. Então, para mim, o autismo ele é uma semente.